até trouxe minha cola aqui hoje. Bom, Vamos Ana, lá. 16, vamos iniciar nossos trabalhos por aqui para a gente continuar com a nossa pontualidade de sempre. Bom, Ana, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, né, terminando essa nossa série de palestras nacionais em grande estilo, falando de mediação judicial e mediação privada. Para quem não conhece a Ana, ela tem uma longa carreira na mediação, foi mencionada na Leaders League e é fundadora da Auge e idealizadora desse time que resolveu fazer essas perguntas para ela e trazer um pouco desse conhecimento que ela tem, não só para nós, mas para todos vocês. Então, Ana, hoje a gente vai falar um pouquinho de mediação privada e judicial, os diferentes cenários. E para começar a nossa conversa, eu acho interessante a gente retomar um conceito que você apresentou na nossa primeira palestra, de qual é o conceito da mediação, para que assim a gente possa chegar aonde a gente pretende no final da tarde de hoje. Laura, me desculpa, o meu som estava muito baixo. Você pode, por favor, repetir a pergunta? Claro. Só essa parte final. Agora eu consertei aqui já. Eu gostaria de saber, apesar de você já ter falado isso em uma das nossas palestras, na primeira, qual é o conceito da mediação, a partir da sua concepção? O conceito da mediação? É. Bom, eu vejo a mediação como um processo de tomada de decisão. Só um segundinho, vai lá com seu pai que ele arruma. Eu vejo a mediação como um processo de tomada de decisão, que no final desse processo, uma decisão vai ser tomada, que pode ser um acordo, se for uma decisão em conjunto com o outro, ou pode ser a percepção, a partir das informações que foram geradas nesse procedimento, de que você tem uma saída melhor do que o acordo, que aí são as alternativas. Mas para mim é muito claro que no final de uma mediação a pessoa tem condições de decidir melhor do que quando ela entrou na mediação. E aí, eu acho que a grande sacada da mediação é essa responsabilidade que as pessoas assumem pelas suas próprias decisões, que é diferente de você entregar para um terceiro. É isso? É isso mesmo. Então, a partir dessa sua explicação sobre o que você entende como o conceito da mediação, eu queria que você unisse isso à sua vasta experiência e dissesse para nós quais são as características que você entende que diferem a mediação privada da mediação judicial. Ou se existem essas características, né? Tá. Laura, a própria legislação faz uma diferenciação. E uma das perguntas que já tem alguns anos que eu venho fazendo para as pessoas é justamente qual é o regime jurídico da mediação privada e qual é o regime jurídico da mediação judicial. E a lei traz várias distinções. Ela traz uma distinção em relação ao procedimento, em relação ao critério de entrada, ela faz uma distinção em relação à remuneração, em relação ao título executivo, em relação à forma de homologação. Então, você tem várias distinções com modos de fazer diferentes para a mediação privada e para a mediação judicial. Então, para mim, me parece que só por isso, porque a lei faz essa distinção e traz regimes diferentes, é que é importante fazer essa diferenciação. Porque o melhor dos mundos é que não houvesse essa diferenciação. Mas no modo de organizar as atividades, a lei optou por distinguir. Então, se a lei distingue, quem somos nós para não distinguir? Certo. E pensando nessas determinações legais, enfim, em todas essas prescrições normativas que existem, a respeito da resolução 125 do CNJ, que determina que para você ser mediador judicial, você precisa ter, enfim, passado por uma certificação, qual seja aquela descrita naquele instrumento. Você entende que o mediador privado basta que ele tenha
a mesma certificação do mediador judicial para ele atuar da mesma maneira? Tá. Eu entendo, Laura, que o que a Resolução 125 prevê e que depois está replicado na lei, tanto no CPC como na lei de mediação, não é uma certificação. Ela prevê como critério de entrada para a mediação judicial um curso de capacitação, que é diferente de uma certificação. Então, o que a lei diz é um curso de capacitação, que no caso da Resolução 125, e principalmente na forma como isso é feito aqui em São Paulo, porque como é que isso está regulado? O CNJ faz uma regulação mais ampla, eventualmente com a participação da Infam, e aí os tribunais podem criar as peculiaridades locais a partir dessa regulação superior. Então, aqui em São Paulo, a gente tem isso num formato que são credenciadas as escolas. Nem todas as escolas têm a mesma possibilidade no credenciamento. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a Escola da Magistratura, para a qual é permitida fazer os cursos online. As outras escolas não têm essa possibilidade do curso online no mesmo formato que a Escola da Magistratura tem. Então, você tem credenciamentos diferentes, né? E aí a pessoa faz esse credenciamento, faz as horas teóricas, faz o estágio, e o estágio também tem sido feito de uma forma bem variada geral, e com isso, em tese, você é considerado habilitado. Então, se uma escola credenciada diz que aquela pessoa está habilitada, só com isso ela já estaria apta para atuar dentro pelo menos do critério de capacitação no Sejusques. Então, veja, olha que caminho grande entre o CNJ trazer uma normativa, isso passar para o tribunal, aí o tribunal credenciar a escola contratar professores, os alunos fazerem estágio no Sejusc, aí volta com o supervisor. Então, olha, é um longo caminho e é um caminho que comporta uma variedade muito grande. Então, eu tenho visto pessoas saírem muito bem capacitadas nesse contexto e vi pessoas saírem fazendo as coisas mais, assim, assustadoras. Então, sinceramente, na minha percepção, é uma sistemática que precisava de um bom aperfeiçoamento, porque não posso considerar certificado alguém que não passou, na minha percepção, por uma avaliação externa. E a mediação judicial nesses moldes não tem essa avaliação externa. Então, a pessoa que faz o curso, que forma aquela pessoa, vai dizer se aquela pessoa está apta ou não. E aí é muito possível que essas pessoas, se foram bons alunos, aprenderam com quem está ensinando. Então, não tem aí um critério de avaliação efetivo, né? É como se eu falasse assim, olha, as pessoas que estudam comigo são ótimas, porque elas aprenderam comigo e eu sou demais. Percebe? É meio que estranho isso. Então, eu não encaro isso como uma certificação, eu encaro isso como um curso de capacitação. Me parece que essa é a natureza. Na iniciativa privada, a gente tem as certificações independentes. Então, você tem, por exemplo, o ICFML, e eu sou suspeita porque faço parte do ICFML, mas no ICFML você vai ser testado por uma prova prática, por alguém que não te formou, que não te conhece, que nunca te viu, não sabe quem você é, que vai olhar a partir do que você fez em termos práticos, de uma filmagem, e vai dizer, olha, essa pessoa cumpre esses critérios, ela seguiu essa sequência no procedimento, ela usou as técnicas que se usam na mediação. Então, é um formato bem objetivo dentro da subjetividade possível ali, porque você vai ser avaliado por alguém que não te conhece e com critérios objetivos dentro de um parâmetro internacional. Aí sim, é como se você passasse por uma prova efetivamente. Então, para mim, isso é um formato de certificação, que é diferente de um formato de capacitação. Muito bacana essa diferenciação de certificação para capacitação. E é muito bacana isso que você traz de ser testado, né? De realmente alguém certificar, alguém que não te formou, certificar que você está apto para atuar como mediador.
Pensando nisso, Ana, na verdade, acho que a minha pergunta ela vem muito na sequência dessa sua exposição. Você acredita que o mediador judicial que não tenha sido, que não tenha a certificação, ele seja capaz de chegar às mesmas soluções do que o mediador privado certificado? Tá, eu tinha esquecido de responder a sua pergunta, né? Então, vou bem agora. Você foi bem educada. Então tá, vamos lá. Para mediação judicial, aqui no Brasil a gente tem essa sistemática do curso da resolução e depois os cursos de aperfeiçoamento. Na mediação privada, a lei fala que o mediador se considere capacitado. E aí não tem a exigência de um curso de capacitação, mas tem essa percepção de que ele esteja capacitado, que vai depender das próprias partes atribuírem essa capacidade, não a capacitação. Então, na mediação privada, em princípio, a pessoa não precisa, em tese, nem fazer um curso de capacitação. Na prática, o que a gente percebe é que os mediadores privados fazem 1, 2, 3, 4, 5, um monte, porque a gente precisa estar atualizado e em desenvolvimento contínuo para que as pessoas nos contratem. Porque o que nos sustenta no mercado privado é a nossa reputação, é a qualidade do nosso trabalho. Então, a gente acaba estudando, porque isso faz parte da nossa... se o mediador privado fizer algo que está em desconformidade com as regras de ética, se é algo muito disparatado, ele vai acabar não se sustentando, não tendo novas indicações. O que eu percebo da diferença dos cursos da Resolução 125 e do curso dos cursos voltados para mediação privada? O curso da resolução, se a gente for olhar a estrutura, são 40 horas. Dessas 40 horas, mais ou menos umas 12 vão falar do SEJUSC, do sistema de solução de conflitos, vão trazer coisas que são mais relacionadas à organização interna dos SEJUSCs. Aí você vai ter lá um pouco sobre conciliação e no fim vão sobrar umas 15, 20 horas efetivamente de mediação. Então, na minha percepção, é pouco. Se a gente for olhar, o programa original tinha 16 horas de conciliação e 16 de mediação e o restante de SEJUSC. É pouco, porque se você for pensar que um mediador se forma com 16 ou 20 horas teóricas, eu, sinceramente, não teria coragem de sair para o mercado privado com isso. Né? Aliás, eu nem sei se eu teria coragem de sair para o mercado judicial com isso. O primeiro curso que eu fiz foi de 90 horas e foi na Escola Paulista da Magistratura, com a Elia Justiniano e a Eliana Nazaré. Então, o primeiro curso que eu fiz lá atrás, em 2004, já tinha 90 horas teóricas. Então, eu assustei um pouco. Aí, quando a resolução foi feita, eu me lembro até de uma conversa que eu tive com a professora Ada nessa ocasião. Eu falei, professora, não dá para formar mediador com 16 horas. Aí ela falou, na realidade do Brasil é muito complexa. Foi o que nós conseguimos nesse momento. A ideia é que com o tempo isso possa ir sendo aperfeiçoado. Uhum. Então, tem também o que é possível no momento. Entendi. A Marinês, aqui no chat, está perguntando, Ana, eu gostaria de saber que outras certificações são disponíveis para nós, além do ICFML. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Então, aqui no Brasil, em português, eu só conheço o ICFML. Agora, para o IMI, que é o International Mediation Institute, que é, para mim, a maior referência, você pode fazer em várias outras línguas. Então, para a língua portuguesa, a única instituição credenciada é o ICFML, mas tem em espanhol, em italiano, tem, acho que em russo, tem em polonês, tem em inglês. Então, aí você, acho que tem em francês também, tem também o Instituto de Singapura. Então, aí é uma questão de escolher a língua. E é essa certificação que eu conheço independente, a única que eu conheço. Certo. Ana, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na verdade, agora, mais pensando nessa questão que você apresentou, né? Enfim, das diferenças que você trouxe, eu queria saber, na sua percepção, como é que ficariam alguns princípios da mediação
tais como autonomia da vontade, quando as partes na mediação judicial são submetidas a uma mediação em que o mediador é escolhido ou pelo diretor do Sejusc ou pelo magistrado. Como é que funcionaria essa situação? Isso fere o teu conceito inicial de mediação? Laura, essa questão da escolha do mediador e da escolha da mediação, na minha percepção, faz parte do procedimento de mediação. Então, a voluntariedade, a vontade de participar da mediação e a capacidade, a habilidade de escolher o mediador preparam as partes para as escolhas que vão vir depois. Agora, não é só na mediação judicial que eventualmente o coordenador do Sejusc indica ou o mediador indica. Nas câmaras privadas também pode ter essa possibilidade. Eu entendo que isso tem que ser o último recurso. Agora, na sistemática da mediação judicial, eu faço uma interpretação da legislação um pouco diferente do que eu percebo que outras pessoas fazem. Então, para mim, a lógica da mediação judicial é mais ou menos a seguinte. Toda a legislação é feita para que todos os atores que estão envolvidos com o procedimento judicial, né, com o poder judiciário e etc., com o acesso à justiça, deveriam incentivar a mediação privada ou os métodos alternativos, pode ser negociação, arbitragem, enfim, os outros métodos fora do judiciário. Isso está lá no CPC, está na nossa Constituição, está em tudo quanto é canto. Então, para mim, o primeiro passo é as pessoas conseguirem se responsabilizar pelas suas questões e resolver as suas questões fora do judiciário. Se as pessoas... Olha, eu vou falar uma coisa aqui muito horrível, tá? Muito horrível. Peço perdão já antecipado. Mas se as pessoas não conseguem se organizar de alguma forma para escolher o seu mediador, escolher a Câmara, fazer uma negociação direta, ir para arbitragem, escolher outro método que seja, e elas acabam tendo que ingressar no judiciário para resolver a sua questão, aí na minha percepção ela meio que perde o direito de escolha. É quase uma punição. Então, se eu entro para o judiciário, eu estou deixando para um terceiro o meu poder de escolha. Eu perco o meu controle de risco, né? Então, eu fico com menos liberdade. Então, na mediação judicial, a gente tem menos liberdade do que na mediação privada. E aí, para mim, essa restrição da liberdade, ela está relacionada com a liberdade que eu não exerci lá atrás. Então, se eu não tive competência ou habilidade para exercer a minha liberdade lá atrás e preferi entregar para um terceiro, eu ingresso no judiciário, mas eu ingresso com uma restrição de liberdade, porque aí eu estou dentro de um sistema altamente regulado. Aí eu entro com uma ação judicial. O que o nosso código diz? O nosso código diz que deveria haver uma distribuição alternada para os mediadores cadastrados no tribunal. Só que até agora eu não vi nenhum tribunal se movimentar para cadastrar mediadores para fazer essa distribuição alternada. Então, para mim, o que eu falei que era horrível é quase uma punição, né? Se eu não consigo escolher o mediador, eu vou ser punido com o mediador da lista que cair nessa distribuição automática e alternada. Então, eu deixo de exercer minha liberdade e eu tenho uma restrição em função disso, que é não poder escolher o mediador por essa distribuição alternada. Não sei por que até hoje deve ter tido alguma dificuldade interna, não sei exatamente o que, por que nenhum tribunal se movimentou a fazer esse cadastro dos mediadores pessoas físicas, dos mediadores independentes. Na minha percepção, esse cadastro, que é o que está na lei, poderia até ser feito fora do Sejusc. Então, eu distribuo para o mediador vai lá, modelo argentino, no escritório dele, faz a mediação e devolve o resultado para o judiciário. O que na prática... E aí, na minha percepção, a divisão que faria sentido seria pessoas que têm condições de arcar com os honorários vão para essa sistemática. Pessoas que têm pedido de justiça gratuita concedida iriam para os Sejuscs.
Então, o Sejusc seria uma forma interna do tribunal atender as pessoas que não têm condições de remunerar o mediador, porque não têm condições de remunerar as custas judiciais do processo. Então, para mim, a distribuição natural seria essa. Sejusc atenderia a justiça gratuita e as pessoas que estão fora do contexto da justiça gratuita entrariam, ainda teriam a oportunidade de escolher o mediador, mesmo dentro do judiciário nessa lista, e se não escolhessem, aí iriam para essa distribuição automática, que deveria ser feita fora. No Sejusc, eu entendo que deveria haver um sistema de plantão e não um sistema de indicação. E aí entra nisso que você está falando, né? O próprio coordenador atribuindo um plantão de um mediador ou outro. Eu entendo que isso não fere a voluntariedade, porque é toda uma sistemática que você tá indo, né? Eu vou modulando a minha vontade também, eu vou fazendo várias escolhas. Quando a gente vai para a esfera privada, também pode acontecer do centro escolher. Se as partes vão para uma câmara, tem lá a lista de mediadores e as partes não conseguem chegar a um denominador comum em relação ao nome, normalmente, em quase todos os regulamentos, existe uma regra que diz, se as partes não escolherem, o mediador, o centro pode ter a prerrogativa de indicar o mediador. Claro que pode ainda ter a recusa e etc. Agora, o que eu vejo na prática é que muitas instituições credenciadas ao tribunal, que acabou virando uma terceira categoria, né? A gente tem as câmaras, que o próprio tribunal apelidou de privadíssimas, e as câmaras credenciadas. E isso, para mim, também é um outro tema. Estou me estendendo muito na resposta? Posso só colocar mais? Tá ótimo, pode, que a próxima tem tudo a ver. Tá. Pode. O sistema de credenciamento de câmaras. Para mim, o sistema de credenciamento de câmaras também não faz nenhum sentido no formato atual. Para mim, o credenciamento... se você for olhar a lei diz que as câmaras terão regime extrajudicial. O que é um regime extrajudicial? É um regime privado. Então, lembra que eu falei que o grande problema hoje é definir os regimes jurídicos? Então, se as câmaras têm regime extrajudicial, elas têm que seguir o regime jurídico da mediação extrajudicial. Só que aqui em São Paulo, as câmaras privadas de regime extrajudicial, quando vão se credenciar, precisam ter mediadores credenciados, a mediação tem que ser feita por mediador judicial, o juiz fiscaliza, o juiz homologa, o juiz que manda processo, tem que devolver a estatística, o juiz controla, sai homologado. Então, assim, isto é mediação extrajudicial ou é mediação judicial? Então, para mim, a grande confusão está aí o que é mediação judicial e o que é mediação extrajudicial. E aonde está essa confusão? O tribunal diz que se tem processo judicial em andamento, é mediação judicial. O Tribunal de São Paulo, o CNJ acho que também segue essa linha. Se não tem ação judicial em andamento, é extrajudicial. Então, esse é o raciocínio que eles fazem. Para mim, esse raciocínio não é o que está na lei. E, para mim, esse raciocínio não faz nenhum sentido. Por quê? Porque eu faço mediação desde lá de trás, quando não tinha nem a lei, e, muito comumente, a mediação que chega tem várias ações judiciais em andamento. Não é, mas chega lá no meu escritório, tem 3, 4, eu já tive um com 7 ações judiciais em andamento. E isso torna a minha mediação feita lá na auge, uma mediação judicial, eu nem sou cadastrada no tribunal como câmara, porque eu nem me considero uma câmara. Isso não torna a minha mediação judicial. Então, para mim, essa distinção por conta se tem processo em andamento, se não tem um processo em andamento, não é o que a lei quis dizer. E aí, se a gente olha, e muitas vezes eu percebo que as pessoas estão pautadas nisso, quando o judiciário fala assim, não, mas o CPC... Qual é o nosso problema? A gente tem uma questão de direito intertemporal. Então, saiu o CPC com vigência não sei quando, aí saiu a lei com a vigência antes, aí tem toda uma confusão e já tinha a resolução 125. Então, que lei uma lei derrogou a outra?
Então, já tem uma confusão aí. A interpretação que prevalece é de fazer uma interpretação das normas para aproveitar o máximo possível e fazer uma combinação. Dá para fazer? Na maior parte das coisas dá. Então, a interpretação que eu sigo é mediação judicial. Primeira hierarquia estaria no CPC, subsidiariamente a lei de mediação, porque a lei também fala de mediação, e subsidiariamente a resolução 125. Mediação privada, a lei de mediação. Conciliação, CPC e as leis dos juizados, porque a lei de mediação não fala em conciliação. Então, olha que salada legislativa. Pois bem, se a gente for olhar para isso, a nossa... quando a gente olha onde está inserida a mediação judicial, a gente vê lá no CPC, claramente, e na lei de mediação. Tem lá um dispositivo que eu vou ler para vocês, até deixei separado aqui, que fala aqui, olha, artigo 24 da lei de mediação, onde está escrito como título, da mediação judicial. Então, está escrito no título do capítulo que regula a mediação judicial, está escrito da mediação judicial. Tem um que é da mediação extrajudicial e tem um que é da mediação judicial. Artigo 24. Os tribunais criarão centros judiciários de solução de conflitos, os tais CEJUSCs. Já estava previsto no CPC. Responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais. E pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Então, para mim, esse artigo significa que mediação pré-processual dentro dos tribunais, dentro dos CEJUSCs, são regidas pelo regime jurídico da mediação judicial. Isso aqui para mim é claro, eu não consigo ler isso de outra forma. Mas os tribunais, principalmente aqui em São Paulo, têm feito uma interpretação que mediação extrajudicial, que é o que eles consideram pré-processual, que é uma confusão essa terminologia, estaria num outro regime. Eu não consigo entender isso. E para mim, voltando lá no credenciamento das câmaras, para mim o credenciamento das câmaras é regime extrajudicial e esse credenciamento serviria apenas e tão somente como um selo de validação. Então, eu sou uma câmara, peço para o tribunal reconhecer que eu existo, que eu cumpro algumas regrinhas básicas que ele vai criar de admissibilidade, meu nome fica lá no site do tribunal, para quem quiser fazer uma mediação extrajudicial, poder buscar o meu nome lá. Mas para mim não faz nenhum sentido que o tribunal encaminhe casos, ou que o juiz encaminhe casos para o mediador privado. Não faz sentido o remessa de casos. Por quê? Porque aí você cria esse regime híbrido que não é o que está na lei. Eu não achei um artigo na legislação que autorizasse o tribunal a mandar casos para as câmaras privadas. Eu não achei. Se alguém achar, por favor, me avisa, porque eu realmente não consegui fazer essa interpretação. Então, para mim, o credenciamento de câmaras seria algo de visibilidade. Então, eu me credencio. E aí, o que vem depois da legislação aqui coloca? Bom, a gente vai, então, credenciar vocês e, em contrapartida, vocês fazem um pouco de trabalho gratuito. E depois, isso está na lei, né? E aí, o percentual é definido pelo tribunal. Então, assim, isso não é gratuito. Então, esse credenciamento passa a ser um contrato de serviço, só que pago de outra forma. Exato. Então, é muito estranho isso para mim, né? E aí, quando saiu aqui em São Paulo a portaria falando que o mediador cadastrado também teria que devolver 10% de trabalho, isso nem na lei está, isso está só em portaria. Então, isso para mim é mais complicado ainda, né? Então, é muito estranho para mim esse formato de contraprestação por trabalho, né? Isso para mim é bem estranho. E, ao mesmo tempo, se a gente for olhar as estatísticas, né, a lei fala em estatísticas, a resolução também,
e se você olhar no site do NUPEMEC, eu estou falando de São Paulo, gente, porque é o que eu mais conheço, tem lá as estatísticas, né? O que as câmaras apresentaram, que elas fizeram de trabalho como mediação vinda do judiciário. Se vocês olharem no site do NUPEMEC, tem lá as estatísticas, 2015, 16, 17, até 2019. Como são feitas essas estatísticas? Ninguém sabe, né? Não, Só todo os mundo bastidores. sabe. Os bastidores. Não tem nada de bastidor, Laura. Essa estatística é feita por declaração da parte. Então, eu sou uma câmara que estou credenciada, eu declaro quantas eu fiz. Sim, mas sem nenhum controle, é isso que eu tô querendo dizer. Não tem... Então, mas é clara a regra, né? Eu faço Sim. minha autodeclaração. Então, é confiável? Não sei. É. Né? Eu não confiaria. Eu leio aqueles números e a minha sensação é que algo está errado ali, né? Que tem algo estranho ali. E se você for olhar, tem um disparate grande entre os recebimentos, enfim, tem ali milhões de mistérios, né? A Então é Lavínia isso. colocou aqui no chat que Alagoas não tem nem cadastro de mediador. Imagina uma distribuição alternada. A Marinês também falou, fico pensando que nem sempre precisa ser tão compartimentado, mediador judicial e mediador privado. Acredito que seja possível um bom mediador privado atuar também no judiciário e este provavelmente atuará no judiciário com qualidade na entrega. Pelo que vejo aqui no Rio Grande do Sul, um grande número de bons mediadores privados começaram sua vida de mediador no judiciário. É normal isso, né, Ana? Alguns mediadores privados, eu já ouvi bastante gente falar que usa o Sejusc para treinar. Você já ouviu isso? Como é qual que é a tua Então, percepção? a minha percepção é que há uma falha na formação do mediador. Porque se ele opta por fazer o caminho da mediação judicial num primeiro plano, ok, ele vai lá, faz o curso, faz o estágio, começa a atuar no judiciário e a partir daí vai para a mediação privada. Agora, se ele não quer fazer mediação judicial e vai direto para o privado, como que ele vai se preparar? Como que ele vai fazer esse estágio? Então, tem aí uma questão, uma lacuna, e aí as pessoas acabam indo para a mediação judicial para treinar. E aí eu fico pensando, se eu sou advogado, se eu vou querer ir para um lugar onde as pessoas vão treinar. Então, sem eu poder escolher o mediador, porque se eu pudesse escolher esses bons que estão lá, que ela comentou, ok, mas se eu vou para um lugar assim e eu não posso escolher o mediador, que situação difícil. Não é? Porque é Enfim. uma loteria. É uma loteria, né? Eu tive um episódio, pessoal, numa mediação judicial que eu participei como parte, que eu saí de lá e falei assim, eu não estou acreditando nisso, né? Então, assim, é realmente uma loteria. Agora, eu entendo que o melhor dos mundos é que não haja essa percepção de diferença, pelo menos em termos de qualidade, que eu acho que é um pouco o que ela estava falando aqui na pergunta, né? O ideal é que as mediações fossem excelentes no contexto judicial e excelentes no contexto privado, porque também tem mediação ruim no contexto privado, não é só também tem, não é? Então, para mim, eu acho que a escolha do mediador, a escolha do local, mesmo entre os sejusques, tem muita diferença entre os sejusques, você tem sejusques muito melhores do que outros, então também tem isso, né? Então, a escolha é muito importante. Sim, o Hélio colocou que, na percepção dele, a capacitação e formação é uma diferença fundamental. Talvez para essa, enfim, Hélio, se eu entendi bem, mas para essa percepção do mediador, né? Do mediador, na formação do mediador, para ele atuar em qualquer que seja o cenário. E a Marinês, ela coloca que jamais colocaria um caso dela como primeira escolha ao judiciário, que ela levaria sempre para o cenário privado. E o Hélio volta e diz que, em que pese o esforço dos voluntários da conciliação judicial, existe uma deficiência nas capacitações e na dedicação de cada profissional da área. Ô, Laura, mas isso vai depender um pouco da estratégia, né, de quem está por trás. Se eu sou uma grande empresa
e eu tenho lá milhões de casos, eu posso, de repente, mandar para o judiciário primeiro como um filtro e o que sobrar eu mando para a mediação privada. Isso pode ser um filtro. Agora, se é aquele caso que é o mais importante da minha vida, e eu só tenho aquele, eu vou escolher com mais cuidado. Então, eu acho que é uma questão também do multiportas, de você olhar para isso a partir da escolha. E aí eu acho que o advogado é quem pode ajudar a parte a fazer essa escolha. Bem bacana isso, Ana. O Paulo Henrique fez uma pergunta muito bacana de como estagiar na área privada. Ai, meu Deus, Paulo, eu tenho um sonho. Vocês vão descobrir que eu tenho vários sonhos, mas eu tenho um sonho que eu comecei a executar lá atrás e depois ele ficou estacionado. Mas se Deus quiser, depois da pandemia ele vai sair. Que é conseguir fazer um curso prático com atendimento de casos reais. Eu comecei isso lá atrás, e depois eu acabei interrompendo, porque eu não dei conta de fazer sozinha. Agora que eu tenho mais gente comigo, eu queria retomar isso. Mas aí começou a pandemia e a gente ficou um pouco, enfim, agora esperando. Eu cheguei a fazer um projeto na OAB de Jabaquara, que agora a Patrícia Coelho está continuando, que servia muito para isso também, que era o projeto OAB Mediando. A gente chegou a atender 42 casos, e aí a contrapartida entre as pessoas irem para a mediação, nos moldes da mediação privada lá, era poder ter observadores na sala e poder ter uma atuação de um mediador super qualificado e um mediador que tivesse só o conhecimento teórico, ainda aprendendo com a prática. Então, a gente fez isso, né, Paty, junto, foi muito bacana. Então, a gente tem que ter essa criatividade. Quando eu comecei, não tinha. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi com algumas pessoas uma equipe de avaliação. Então, eu normalmente fazia junto com uma outra pessoa em comediação, com um sistema de supervisão. A outra pessoa me supervisionava e eu supervisionava essa pessoa e a gente ia trocando figurinha. Então, esse é o grande desafio. Que bacana isso. A Elaine faz uma colocação aqui, que na mediação, no Sejus, que existe a figura do observador, aluno no período de horas de estágio, assistindo a mediação de mediadores e comediadores. Esses também estão em formação. Ficam bastante tempo numa e noutra posição, até serem certificados. Acho que a gente já respondeu isso, que tem uma diferença, né, de certificação para capacitação, e que dentro do período de horas determinados pela resolução é muito pouco para aquilo que, enfim, se espera de um mediador. A gente tem bastante manifestação aqui no grupo, por isso que eu tô... a Karen coloca aqui em Maceió, a maioria das audiências são apenas conciliação, mesmo que chamada de mediação. No final, a audiência é vazia. Apesar de termos bons mediadores, do outro lado temos também uma estrutura que não auxilia, pois internamente ainda não há diferenciação na atuação profissional. Perfeito, e eu acho que essa é uma dificuldade, né? Para mim teria andado melhor se o tribunal tivesse ficado com a conciliação, melhorado o JEX, ou mesmo no Sejus que estivesse colocado só a conciliação e deixado a mediação no âmbito privado. Eu entendo que isso teria dado um resultado melhor do que hoje. Quando a gente começou esse movimento da mediação, tinha uma questão no juizado. O juizado estava com pauta para 1 ano, né? Então, aquilo que tinha sido criado para ser ágil, já não estava tão ágil. Hoje, o Sejusc já tem Sejusc com pauta para 4, 5 meses. Daqui a pouco vai ter Sejusc com pauta para 1 ano. Então, é algo que adianta querer trabalhar com métodos extrajudiciais dentro do judiciário, gente. Não faz nenhum sentido isso. Não faz sentido eu querer trabalhar com métodos extrajudiciais e ir lá homologar. Isso tudo é disfarce. Porque, no fundo, muitos desses resultados são antecipação de sentença ou são coisas muito amarradas dentro de um enquadre, de um limite, não tem criatividade. Né? Então, não faz sentido, gente. Não faz sentido. E Laura, eu fico sempre olhando, né? Eu
essa coisa da qualidade da mediação, que para mim é uma das coisas que tem me chamado muita atenção ultimamente. Então, pensando nas câmaras credenciadas. As câmaras credenciadas são todas formadas por mediadores judiciais, pelo menos 5, que é o que aqui o tribunal exige. Hoje a gente tem 55 câmaras credenciadas, a gente já chegou a ter um número de 60 e poucas, tá? Hoje estão com 55. E aí, a gente vai olhar o site dessas câmaras. Tem câmara que não tem regulamento, que não tem mediadores cadastrados. Tem câmara que ainda usa algum tipo de coisa que parece confundir o usuário, ou símbolos de justiça, ou coisas assim. Então, assim, eu entendo que o critério de entrada no tribunal precisava ser melhorado, com todo respeito, sim. Porque não dá para credenciar, ou então, ok, credenciou, então precisa ter um policiamento ali, já que o tribunal se colocou no lugar de fiscalizador, então ele precisa fiscalizar, porque senão não faz muito sentido. Então, hoje eu estava passando lá os olhos numas coisas, tinha assim, ó, vou trazer um exemplo que eu li hoje. O pedido de mediação. O pedido deverá vir acompanhado de cópias escaneadas de todos os documentos que deseja utilizar como evidências do alegado. O que isso tem a ver com mediação, gente? Absolutamente nada. Né? Um sistema probatório que lembra o quê, né? Aí tem uma outra aqui, ó. A fim de facilitar a construção de soluções com a mesma eficácia e segurança do Poder Judiciário. A gente tem como garantir que a mediação vai ter a mesma eficácia e a mesma segurança do Poder Judiciário? Devido ao seu credenciamento no TJSP. Então, ainda diz que ela tem a mesma segurança e eficácia porque está credenciada no TJ. Contamos com profissionais certificados pelo NUPEMEC. Uau! Aí vem aqui outra. Garantia de sigilo absoluto. Olha essa promessa, gente. Garantia de sigilo absoluto. Como é que alguém vai garantir sigilo absoluto? Isso é impossível. Solução definitiva e imodificável. Olha a promessa, gente. Solução definitiva e imodificável. Fora as pessoas que estão fazendo uma mescla da mediação com a arbitragem e oferecendo a arbitragem como um sistema homologatório de acordo, que também está errado porque desvirtua a arbitragem. Então, aí, o que a pessoa faz? Oferece um sistema híbrido, que não sabe direito o que é, se as partes chegarem a um acordo, faz um termo arbitral e homologa por termo arbitral, homologa por uma arbitragem o acordo que foi feito, mas é completamente diferente de você aderir à arbitragem e aí durante a arbitragem, em algum momento, ter uma conciliação, ou mesmo que... E aí homologar um acordo proveniente de uma negociação dentro da arbitragem. Não, você só vai colocar o termo para poder extrair dali uma sentença com título. Que, assim, são coisas que não consigo entender a lógica, né? E para mim tudo isso confunde o usuário. Completamente. Então, cadê a boa-fé, gente? Cadê a organização de forma séria? A Isabela fala que, seguindo a pergunta do Paulo, né, do seu sonho de fazer esses estágios, ela queria saber como iniciar a atuação na mediação privada sem depender do treino no judiciário. Então, eu entendo que hoje é com a cara e com a coragem e com essa confiança que você é a porta das partes. Então, eu entendo que a melhor forma é você, de fato, participar de muitas simulações, treinar bastante, contar com algum supervisor, fazer a certificação do ICFML, porque eu acho que isso ajuda você a ter uma opinião externa sobre si mesmo, né? E é isso. Hoje a gente realmente tem uma lacuna aí. A Shirley, ela faz uma pergunta. Ana, continuando nessa pauta sobre capacitação,
Já ouvi algumas vezes que é quase que uma exigência do mediador privado que ele tenha a capacitação na mediação judicial. Você acha que isso ocorre? Que é uma exigência? É. Não, não é, ninguém é obrigado a nada, né? É o princípio da voluntariedade. Então, aí depende de como é que você quer atuar. E isso, Shirley, eu acho muito curioso, porque assim, dependendo do contexto em que você está, se você falar que você tem o curso da Resolução 125, isso vai ser considerado positivo ou negativo. Então, é muito doido isso, né? Porque não faz nenhum sentido, mas dependendo do contexto que você está, vai ter gente que vai falar, nossa, ela tem o curso da resolução, credenciado pelo tribunal, que coisa bacana, e coloca isso de forma positiva. Tem lugar que vai falar, ih, ela é mediadora judicial? Não, então não. Então, hoje é uma loteria, depende de onde você está. Bacana isso. O Hélio, pensando aqui na qualidade da mediação, ele pergunta como a Ana vê os outros cursos e outras áreas complementares para a formação do bom mediador. Aí eu acho ótimo, porque eu acho que em termos de extensão, tudo que a gente souber, em algum momento a gente aporta para a mediação. Então, eu já estudei coisas muito variadas, né? Eu fiz curso de coaching, fiz dinâmica dos grupos, fiz constelação, fiz um curso só de contratos para aprender a redigir o termo, fiz... O que mais que eu já fiz na vida? Gente, eu fiz tanta coisa. Mas, enfim, estudei um pouquinho de PNL, então, acho que tudo que a gente puder, hospitalidade, que é um tema que eu também acho que tem tudo a ver, então, assim, tudo que a gente puder estudar, né, eu acho que acrescenta. Em algum momento você vai usar, se não em todos. É verdade. A Ângela coloca, Ana, qual que é a sua opinião sobre as mediações dentro do MP? Também cairiam nas mesmas questões do judiciário? Nossa, que pergunta difícil. Eu não conheço as mediações dentro do MP, não posso nem te falar com propriedade, tá? Eu teria que estudar isso, porque eu conheço muito pouco. Eu sei que existe, mas conheço muito pouco desse cenário. A Diálogos coloca assim, Ana, aqui na Câmara somos procurados para fazer mediações extrajudicial. E na maioria dos casos, os interesses das partes e advogado querem a homologação do termo pelo juízo e perguntam se a Câmara encaminha para homologação. Mesmo argumentando que o termo, independentemente de homologação, tem força de título extrajudicial, eles insistem na homologação do juízo pela Câmara. Então, o que acontece na prática? Aqui em São Paulo, como foi criado essa sistemática do credenciamento das câmaras e as câmaras levam o acordo para homologação, isso acabou virando uma certa prática. A Patrícia Coelho, que está aqui, pode falar sobre isso melhor do que eu. Eu, sinceramente, acho que isso é função dos advogados. Os advogados é que têm que fazer o que eles bem entenderem com o acordo. Mas existe essa prática dentro desse contexto do credenciamento das câmaras. Eu, sinceramente, acho que isso pode ser, tem que ser combinado com as partes, tem que ser combinado com os advogados. Para mim, não seria função da Câmara fazer isso, mas eu sei que existe essa prática. A Diálogos, de novo, a nossa Câmara encaminha o termo da mediação extrajudicial para o Sejusc, proceder o encaminhamento para os juízes coordenadores analisarem e homologarem o termo. A Viviane coloca que a maioria associa a capacidade do mediador com a sua formação como mediador judicial. Aqui na minha cidade é assim, Uberlândia, Minas Gerais. Ana, assim, acho que por enquanto no chat, se faltou alguma pergunta, eu ainda tenho uma pergunta para te fazer e daqui a pouco eu volto para o chat, porque senão eu fico só lendo o chat. Diante de tudo que você trouxe, dessa riqueza de conteúdo que você compartilhou com a gente, como é que você enxerga que a mediação ela poderia ser preservada na sua excelência de qualidade, seja ela judicial ou privada? Você vê que realmente são diferentes cenários ou em algum momento elas se encontram? Como é que você percebe essa situação? Laura, são diferentes cenários atualmente, assim como são diferentes cenários conforme
a área de atuação na mediação privada também, se eu vou fazer familiar, ou se eu vou fazer empresarial, ou etc, etc. E o problema, a questão para mim não é o de ser diferentes cenários, foi o que eu falei, o ideal é que haja uma inter-relação maior, uma proximidade maior, mas para que isso aconteça, precisa ter aí um movimento bem grande de várias partes. Agora, o que para mim faz sentido para a mediação se desenvolver é que cada ator realmente fique no seu lugar. Então, o juiz fique no lugar do juiz, o mediador fique no lugar do mediador, as partes no lugar das partes, o advogado no lugar do advogado. E se cada um souber como contribuir para a mediação, o mercado vai se formar de forma espontânea e linda, porque a mediação é linda. Agora, com tanta interferência, com tanta regulamentação, com tanta normativa, isso não é produtivo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que para mim é muito complexa na mediação judicial é a quantidade de regulamentações que fazem parte disso. E aí você tem uma certa insegurança para quem está ligado a esse mercado, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eu estou lá mediador hoje, aí dizem que eu, para continuar sendo mediador no mês que vem, preciso fazer mais um curso de não sei quantas horas. Aí eu fico, poxa vida, eu me organizei toda a minha vida para isso, agora para eu continuar eu tenho que fazer mais isso. Ou então para as câmaras, a mesma coisa. Né? Eu me lembro, ou para as escolas que fazem os cursos de capacitação. Então, eu lembro quando houve a modificação, uma modificação grande, as pessoas primeiro precisavam fazer 10 relatórios de casos completos e 20 relatórios que eram de observação de X. Aí mudou a regra para para 60 horas, todas as horas com relatório. E aí chega para mim relatório, por exemplo, de pessoas com 15 minutos, 20 minutos de sessão. Então, de 10 relatórios para avaliar, passou a ter 120 numa média, 120, 130. E aí, o que você faz com isso, né? Então, percebe, vai gerando para mim, vai gerando uma insegurança, essa quantidade de normativas, que é difícil para quem está na iniciativa privada fazer um planejamento empresarial, organizacional, ou mesmo um planejamento de carreira. Até o Cláudio coloca que muitos juízes não sabem nem a diferença de mediação e conciliação, que dirá mediação judicial e mediação privada. A Ângela, ela te agradece pela sua resposta sobre o MP. Ela obrigada pela sinceridade na resposta. Atuo só em promotoria criminal e cível. Projeto Cantareira, idosos incapazes, em Santo Amaro. Sinto-me bem mais livre para atuar dentro da mediação transformativa. Modelo quase impossível de usar nos Sejusques. Ora pela formatação dos mesmos, ora pelo desconhecimento de alguns colegas sobre o assunto. O que no momento de atuar fica muito difícil para alinhar as posições. Então, eu acredito, se eu pulei alguma pergunta que vocês tinham para fazer, peço que, por favor, vocês reencaminhem ela aqui no chat, ou, como sempre, vocês podem mandar para nós, no particular, ao final dessa palestra, Laura, que a gente responde. Queria colocar Claro, uma última coisa que para mim é algo que tem uma diferença prática dessa diferenciação de regime jurídico. A gente tem a parte da participação dos advogados, que na mediação judicial é obrigatória e na privada não. E aí, da forma como está a interpretação, a gente tem visto as pré-processuais dentro do Sejusc sem advogada, e eu acho que isso é muito complicado. E a gente tem toda a questão tributária e administrativa por trás disso. Então, quando a gente fala em regime jurídico do mediador, se eu estou dentro do Sejusc, afinal, o que eu sou? Eu sou um auxiliar da justiça? Como é que isso me encaixa? Como é que eu me organizo em termos profissionais para trabalhar? Eu preciso ter que tipo de pessoa jurídica? Isso vai aparecer como na minha contabilidade? Eu estou inserida em que regime tributário? Se eu sou mediadora advogada, eu vou atuar de um jeito diferente ou não?
quais são essas confusões com a profissão de origem. E aí a gente tem aí algumas outras normativas saindo, orientações da OAB, tem o Tribunal de Ética aqui também, que tem algumas decisões. Então, assim, quando eu falo que a gente tem ficado com muita complexidade normativa, é porque, além das leis, a gente também tem essas outras regulamentações que tem, e os julgamentos éticos da OAB, para quem é da advocacia e de outras profissões, para quem são de outras profissões, e além dos atos normativos dentro dos tribunais. E não tem uma visão nacional. Então, para mim, o que está faltando agora é uma visão nacional. Não é concebível que um mediador que tenha feito um curso reconhecido em São Paulo como mediador judicial não possa atuar no Maranhão ou lá em Maceió com a Lavínia. Não é concebível isso, porque se a mediação judicial tem uma regulamentação maior que diz que todo mundo que segue aquilo tá ok, para que criar uma burocracia e obrigar esse mediador a fazer um outro curso para que ele possa ser validado no outro estado? E tem os mediadores que moram em fronteiras, e aí eles têm que fazer 2 cursos de capacitação para atuar nos 2 estados. Então, assim, eu entendo que precisa ir de um aperfeiçoamento nessa sistemática para dar uma visibilidade nacional. E se a gente for entrar no online, nós vamos poder atuar no Brasil inteiro. Então, como é que a gente vai lidar com essas diferenças estaduais? Então, isso daqui para frente vai precisar ser olhado para trazer alguma solução para isso. É super pertinente essa sua consideração, realmente. Porque você tem até hoje, né, tem o seu cadastro negado se você apresenta a sua capacitação por outro estado. Ana, aqui só tem elogios. Ana Luísa sempre precisa nas suas colocações e corajosa nas suas opiniões. Passa muita confiança e fornece apoio para nós. Muito obrigada. Parabéns sempre. Então, você só tem elogios de todo mundo aqui no chat, todo mundo falando super bem. A Shirley perguntando se a live ficará gravada. Sim, Shirley, nós estamos chegando ao fim hoje, mas não esqueçam que a semana que vem nós teremos mais e nós vamos iniciar a nossa série internacional. Então, acompanhe a Auge. Ela ficará gravada, Shirley, e disponível não só no site da Auge, mas no canal do YouTube, tá? Da Auge. Então, vai lá, se inscreva e assista. Temos as outras palestras das semanas passadas também disponíveis para vocês darem uma olhada. A Lavínia falou, Ana, minha empresa de mediação, consultoria e treinamento foi multada pelo Conselho de Administração local por entender que o treinamento de mediação é a atividade que deve ser registrada nesse conselho. Burocracia e regulamentação cada vez mais, sem a contraprestação da sociedade. Lavínia Cavalcante? Lavínia Cavalcante. Ah, sim. Manda para mim isso daí, Lavínia. Vamos fazer um oba-oba com isso aí, que é um absurdo. Ana, demais. Ana, começamos com a Ana no Congresso Nacional e agora nesse evento excelente. Parabéns. Ana, só elogios, como sempre. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade e pela sua partilha de sempre. A gente espera vocês, pessoal, na semana que vem. Sigam lá o canal do YouTube e assistam às nossas palestras. A Cíntia falou que bom encontrar com a Laura, Zé, Ângela, todo mundo. É muito bom estar com vocês também, gente. Eu queria também falar uma coisa para vocês. Agora eu vou precisar sair correndo, porque tem a reunião da Comissão da Advocacia na Mediação, que vai começar daqui 2 minutos. O Zé já saiu para me ajudar a abrir lá. E estão todos convidados. Hoje a gente vai ter a Vivian Liz falando sobre contratos e risco no contrato, como que a mediação pode ajudar com isso. E então, sempre quem quiser participar das reuniões da comissão, normalmente é uma vez por mês, estão todos abertos, e agora eu vou precisar sair correndo para ir para essa reunião. A gente conseguiu cumprir o prazo da semana passada e abrir o curso de negociação que vocês tinham pedido. Isso mesmo. Terça-feira. E também, também está aberto um curso de CNV para quem tiver interesse, e o curso de perguntas também. Acho que é isso que a gente tem hoje, né, Laura? Pelo que eu me lembro. Isso, exatamente. E o também está aberto. Bom, gente. Gente, obrigada. Hoje teve que ser um pouco corrido esse fim,
Mas muito obrigada pela presença de todos vocês. Podem mandar mensagem e nos visitar lá no site. E nós estamos preparando agora uma sequência com pessoas para a gente poder ter uma ideia de interlocução comparativa com outros países. Então, nós vamos ter, até o final da semana, a gente já deve estar com isso pronto, publicado. As próximas continuam às quartas-feiras, às 16 horas, e agora a gente vai agregar alguns convidados internacionais para a gente começar a ampliar, abrir a mente para ver o que tem nos outros países. Ok? Beijo, gente. Até mais. Até quarta que vem. Obrigada.